abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. A exposição nesta noite será do verso 1 até o verso de número 19. Atos, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 19. Irmãos, atentem com atenção ao que diz a palavra do nosso Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. Podem se assentar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, a Tua palavra, ó Pai, mais uma vez está aberta neste dia. E agora na noite do Teu santo dia, com o propósito, ó Deus, de ser exposta, de ser pregada. Rogo a Ti, ó Pai, que neste momento o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor se agrade de me usar para o louvor da glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo, ó Pai, nesta noite. Usa-me, ó Deus, eu te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma coisa, irmãos, que nós estamos conscientes, porque a palavra abundantemente fala sobre isto, é sobre a importância e o dever de orarmos. E de orarmos sem cessar em toda e qualquer ocasião ou circunstância. Não somente nos dias em que as coisas estiverem caminhando tudo bem e tranquilamente,
mas também nos dias em que os problemas realmente surgem diante dos nossos olhos. Problemas, muitas vezes, que para nós é aparentemente algo que é aparentemente para nós impossível de ser resolvido. Porque há coisas que realmente nós nos deparamos e nós chegamos à conclusão que ainda que tentemos com todas as forças fazer algo com a nossa própria mão para resolver, não conseguiremos. E a conclusão inevitável é: somente o Senhor Deus pode fazer algo para mudar essa situação. Somente o Senhor Deus pode fazer algo para mudar o contexto em que estou inserido. E muitas vezes nós entendemos essa realidade e rogamos a Deus, ao Senhor, a fim de que Ele escute as nossas orações. Mas, ao mesmo tempo, em meio a tudo isso, nos deparamos com corações ainda cheios de desconfiança ou incredulidade no poder de Deus. E ficamos, então, às vezes, até mesmo tímidos para orar, imaginando que, de forma alguma, o Senhor Deus ouvirá a nossa oração por sermos tão tímidos, talvez. Mas nós veremos, irmãos, aqui no texto que nós acabamos de ler, como o Senhor Deus ele é verdadeiramente misericordioso. E como o Senhor Deus ele escuta as orações fracas de um povo fraco e faz algo extraordinário. Coisa que para aquelas pessoas que lá estavam era considerada impossível. Mas eles rogaram àquele que tem todo o poder. Nós estamos aqui, irmãos, nos deparando com mais uma ocasião em que Satanás, usando os seus servos, se levantará contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta não é a primeira, obviamente, e nem a última vez que nós veremos os servos de Satanás, inimigos de Cristo, inimigos da igreja de Cristo, se voltando contra o povo do Senhor. Homens maus, com intenções más, com planos realmente malignos, tentando, de alguma forma, impedir o avanço do reino de Cristo neste mundo. E aqui, irmãos, nós nos deparamos, depois de vermos, não é, o Senhor agindo em favor do seu povo, depois de contemplarmos na última exposição o Senhor Deus fazendo algo maravilhoso na igreja de Antioquia, salvando a tantas pessoas por intermédio da proclamação do Evangelho. E vimos como o Senhor Deus cuidava de todos eles, não somente daqueles que estavam em Antioquia providenciando a salvação, Cristo, mas vimos como o Senhor, ao salvar estas pessoas, colocou no coração destas pessoas uma disposição e sujeição ao Senhor e à sua palavra, a ponto de eles, mesmo sendo crentes tão recentes na igreja, demonstraram o seu amor pelos irmãos da igreja de Jerusalém, contribuindo com uma oferta, com ajuda que socorreu aqueles irmãos ali que estavam na igreja de Jerusalém. Mas, diante dos momentos em que nós contemplamos, irmãos, realmente calmaria, nem sempre as coisas permanecem assim. E aqui nós encontramos, mais uma vez, a igreja sendo, de alguma forma, abalada. Mais uma vez, a igreja de Cristo sendo, de alguma forma, açoitada pelos inimigos do Senhor. Mas nós veremos aqui como o Senhor Deus, Ele é soberano em tudo isso, e nós devemos ler todo este relato na perspectiva de que o Senhor Deus soberano está conduzindo toda a história aqui, nos mínimos detalhes, inclusive os momentos em que nós nos depararemos aqui com algo tão triste, aparentemente, mas que apresenta para nós essa realidade da morte. Nós nos deparamos com um texto que nos começa falando acerca de um homem. O texto nos diz no versículo 1 do capítulo 12, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Perceba então que este homem chamado Herodes, ele é levantado. Este homem, ele governava aquela região, ele era alguém que governava então aquela região em Jerusalém, e ele assumiu aquele papel porque ele era alguém que não somente era descendente de uma mulher judia,
mas ele também tentou, através de outros meios, galgar esse papel, essa função ali no meio do povo, para governar então aqueles que viviam ali em Jerusalém, Pérea e regiões ali próximas. E este homem é chamado Herodes, e nós não podemos confundir este Herodes com aquele Herodes que estava envolvido com a matança das crianças. Não é? A ocasião em que Cristo, ainda pequenino, tem de ir fugindo, né, junto a seu pai e sua mãe, não é aquele Herodes. Aquele Herodes é chamado Herodes o Grande. Também não podemos confundir ele com outro Herodes, chamado Herodes Antipas, aquele que estava envolvido com a morte de João Batista. Aqui trata-se de Herodes, chamado também de Herodes Agripa, ou Herodes Agripas I, alguém que era neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. E ele então estava assumindo e governando ali aquela região. Ele tinha a autoridade ali sobre muitos. Mas nós veremos também que este homem é alguém empenhado também em tentar fazer algum tipo de conluio, de união, de buscar apoio político junto a outras pessoas que eram judeus que viviam ali naquela região. Mas pessoas que, obviamente, estavam grandemente insatisfeitas com aqueles judeus cristãos, com aqueles judeus que se converteram ao Evangelho de Cristo, que se renderam a Cristo. E esse homem, então, ao perceber aquela divisão, aquele conflito todo que havia ali, além de outras intenções por trás, obviamente, que ele tinha, como nós veremos aqui, ele vai tentar intervir. E ele vai, então, se voltar contra a igreja do Senhor. O texto nos diz que ele mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então, perceba qual era a intenção deste homem. A intenção dele era trazer aflição, era trazer angústia, era trazer dor, era ferir, era prender, era ir atrás daqueles que estavam envolvidos com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, irmãos, que essa é a disposição do coração deste homem, também em razão dos seus propósitos outros, em ganhar a simpatia, em estar bem com aqueles que eram liderança judaica também naquele seu contexto. E o seu intento é tão perverso, é realmente tão intensa a sua forma de perseguição, que agora nós veremos que o maltratar envolve algo além de simplesmente fustigar alguém, mas envolve tirar a própria vida de outros. O texto nos diz no versículo 2 que, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Veja que aqui nós encontraremos não o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja foi o próprio Estevão, que era um diácono, era um evangelista da igreja do nosso Senhor. Mas aqui nós veremos o primeiro martírio, a primeira morte de um apóstolo. Este homem é chamado Tiago. Ele foi decapitado. Ele foi morto. Este Tiago é irmão de João, como o texto nos diz, e era um daqueles discípulos mais achegados de Cristo. Nós vemos em várias ocasiões nos evangelhos Tiago, João, Pedro, pessoas que eram mais achegadas a Cristo, com quem ele tinha um relacionamento mais próximo. É justamente este homem, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que é decapitado, que é morto neste contexto. E aqui, irmãos, nós contemplamos o intento maligno de um homem sendo alcançado de fato. E muitas vezes essas coisas acontecem, irmãos. Muitas vezes os homens, na sua intenção perversa, aqueles que odeiam a igreja de Cristo, servos obedientes do Senhor deles, que é o próprio Satanás, são bem-sucedidos nos seus intentos. Eles conseguem, de alguma forma, ferir os homens. Eles conseguem, de alguma forma, ferir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, contudo, irmãos, nós não podemos olhar para isso e pensar que esses homens fazem isto independentemente da vontade do Senhor.
nós devemos entender que o Senhor Deus soberanamente estava guiando todos esses eventos. E que este irmão chamado Tiago, provavelmente ele fora alguém que estava também sendo alvo das orações do povo do Senhor naqueles dias. Alguém por quem certamente a Igreja de Cristo rogava, contudo, ele ainda assim tem a sua vida tirada. Ele é morto. Então percebe, irmãos, que até mesmo aqueles mais empenhados com a Igreja de Cristo, aqueles que são servos valorosos, que contribuem grandemente com o avanço da Igreja de Cristo, podem morrer. Podem passar pelo fio da espada. E nós não podemos imaginar que algo dessa natureza não possa acontecer conosco. Nós não somos melhores que Tiago, nem melhores que os demais apóstolos, que também morreram pela oposição dos seus inimigos, com exceção do apóstolo João. Mas todos os outros foram martirizados, foram mortos, semelhantemente ao próprio apóstolo Tiago. Mas, irmãos, como é para o povo do Senhor algo maravilhoso a morte daqueles que morrem pela causa de Cristo. Ele era alguém, irmãos, que estava morrendo pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, por causa do seu Senhor. E então, irmãos, ele morreu em Cristo e para este homem, certamente, o dia da sua morte foi o melhor dia para ele. O dia da sua morte foi o dia mais feliz da vida, certamente, do próprio Tiago. E alguns tentam reproduzir algo, alguns retratando algum tipo de coisa que aconteceu nos dias em que Tiago fora morto. Alguém dirá, e isto não está na Bíblia, que Tiago ele foi sendo conduzido para ser morto, mas em plena confiança no seu Deus, descansando no seu Senhor, louvando ao seu Senhor, falando acerca de Cristo, alguns dirão. E até mesmo dirão que alguém, naquele momento, enquanto ouvia o próprio Tiago sendo conduzido a perder a sua própria vida, se rendeu ao próprio Senhor e é dito que ele morreu junto também ao próprio Tiago. Não sabemos, irmãos, até que ponto isto é verdadeiro, mas fato é que aqueles que estão envolvidos com a Igreja do Senhor, com todo o seu coração, eles irão estar felizes e receberão uma graça distinta na ocasião em que eles estarão para perder a sua própria vida, para ganhar os céus. Nós podemos talvez olhar para algo desta natureza e imaginar assim, mas isso era um apóstolo. Ele tinha uma graça diferente, ele era um homem diferenciado. Por essa razão, ele poderia ir, talvez, ao encontro daquilo que haveria de tirar a sua própria vida com alegria, exultando no Senhor. Mas há, irmãos, testemunhos vários de tantos servos da Igreja de Cristo que não eram apóstolos, que iam perder a sua vida, cabeças decapitadas, enforcados, tantos, mas que na ocasião em que iam, louvavam ao seu Deus, cantavam salmos ao seu Senhor, bendiziam o seu Deus. Estava lendo há pouco a vida do próprio homem que escreveu a Confissão Belga, que é chamado Guido de Brès, é algo assim que se fala o nome deste homem. E este homem, ele escreveu a Confissão Belga enquanto estava ali aprisionado. E nos apresenta, irmãos, declaração extraordinária de uma fé consistente. Mas mais marcante do que isto é o testemunho deste homem, que mesmo estando aprisionado, ele fica maravilhado porque ele está para ser morto por causa do Evangelho. Ele sabia, estava plenamente consciente disto, porque fizera algo que fora contrário àqueles que governavam em seus dias. E então, este homem, ele possuía na sua face uma alegria indescritível, irmãos. A sua face brilhava radiante.
Ele se deparava com aqueles que eram soldados e ele saudava eles, ele se alegrava, ele tratava com muito respeito. Ele falava para eles, eu amo vocês. Olhava para os demais prisioneiros e contemplava eles com alegria, exultando de prazer por estar junto ao Senhor, mesmo no dia da sua própria morte. E então, quando ele estava para morrer, é dito, irmãos, que este homem, ele ali estando num calabouço, numa prisão, onde escoava muitas coisas ruins, era como que o lugar onde ele era depositado o esgoto. E ele vivia ali numa condição tão ruim, mas ainda assim feliz no Senhor. É dito que quando ele estava subindo, a caminho então do lugar onde ele haveria de perder a sua vida, onde ele haveria de ser morto, alguém olhou para ele e este homem, ele estava engraxando os seus sapatos. E ele explica a razão. É dito o seguinte, uma parte da carta que eu não menciono, que não cita, menciona que o próprio Debré engraxou os sapatos explicando que estava indo à festa de casamento e às bodas eternas do Cordeiro. É como se ele estivesse dizendo assim, eu vou engraxar meus sapatos, eu estou para morrer, mas eu estou indo encontrar o meu Senhor e eu quero estar ali assim, com os sapatos engraxados, limpos, indo ao encontro do meu Deus, onde eu viverei com o meu Senhor para todo sempre. E ali, irmãos, ele proclamava a palavra, ele chamava as pessoas ao arrependimento, ele testemunhava acerca da sua fé, alegre no seu Deus. E nós contemplamos aqui, inclusive no livro de Atos, como a oposição dos homens maus acabava também fazendo com que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo avançasse. E é isto que nós testemunhamos em tantos contextos aqui, mas diante de nós, irmãos, está a realidade nua e crua de que os inimigos de Deus estão dispostos a tirar até mesmo a nossa própria vida. Mas que consideremos isto como algo, como um privilégio maravilhoso, sermos perseguidos ou até mesmo mortos pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quer morramos, irmãos, quer vivamos, nós somos do Senhor. A palavra do nosso Deus nos diz em Romanos capítulo 14, verso 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E certamente, Tiago, o apóstolo, ele estava plenamente consciente desta realidade. Aquele homem se encontrou com o seu Senhor naquele dia. Mas a igreja estava orando por ele. A igreja rogara por ele, mas o Senhor não atendeu a oração da sua igreja, ainda que tenha escutado o clamor do seu povo. Então aquele homem mau, irmãos, o Herodes, ele vendo que isto for agradável aos judeus, nos diz o versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então perceba que ele começa agora, depois de matar Tiago, ele vai começar a perceber que aquilo que ele estava fazendo era agradável aos judeus que eram inimigos do povo do Senhor, dos crentes, daqueles que estavam ligados ao próprio Senhor Jesus Cristo. E então, ao contemplar que isto era agradável, ele, para agradar tais pessoas, deu lugar, então, a mais um ato de perseguição. Ele vai prender também ao apóstolo Pedro. Percebe, irmãos, como muitos homens são conduzidos a isto. Às vezes, pode não ser o desejo do seu coração intenso, com uma raiva particular e específica por alguém do povo do Senhor ou pela igreja, mas porque deseja, então, agradar aqueles que estão ao seu redor, e isto é temor de homens, ele então acaba fazendo algo perverso. Ele começa então
a seguir avançando com o seu plano. É assim, certamente, que muitos agem em nosso redor. Homens que se voltam contra nós, que somos povo do Senhor. Eles querem não somente, muitas vezes, agradar os seus próprios desejos, mas querem também agradar aqueles que estão ao seu redor. E isso acaba conduzindo muitos, como conduziu Herodes, à prática de mais um pecado, por causa do seu temor aos homens. E aqui, irmãos, ele está fisgando ao servo do Senhor, o apóstolo Pedro. Ele agora é um encarcerado, Pedro. E nós veremos que ele vai estar numa prisão de segurança máxima, se é que nós podemos dizer assim. Quando o próprio Pedro ele é pego pelo Herodes, o texto nos diz que eram os dias dos pães asmos. Aí mais à frente vai falar sobre a celebração da Páscoa. A referência aqui é a Páscoa. Quando se fala em festa dos pães asmos, está se referindo também à ocasião em que o povo estava celebrando ali a Páscoa. E isto é importante aqui para nós entendermos que o próprio apóstolo passou ali alguns dias aprisionado. Não foram um dia, mas alguns dias. Ele, inclusive, não poderia tirar a vida de Pedro, não poderia determinar, então, a morte de alguém nos dias em que a Páscoa era celebrada. Ele só poderia fazê-lo posteriormente. O texto continua nos dizendo assim, verso 4, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele teria de ficar aprisionado ali aquele tempo inteiro, aqueles dias em que a Páscoa era celebrada. Então perceba, ele foi preso, foi lançado no cárcere, entregue a 4 escoltas de 4 soldados. O que é que isso envolvia? Envolviam 16 soldados fazendo turnos ali durante ao dia e noite, guardando um único homem, Pedro. Provavelmente, irmãos, essa forma de se assegurar a fuga de Pedro é porque ele provavelmente estava consciente da fuga de Pedro já no outro contexto de prisão. Como algo extraordinário aconteceu e ele quer se assegurar que Pedro não saia desta prisão de segurança máxima. Mas veja que não somente são 4 soldados a cada uma, não é, nessas 4 escoltas, para o guardarem, mas nós veremos que ele, mais à frente, aqui, nós veremos que ele estava preso e o texto nos diz que tinham também soldados que estavam presos a ele. Veja, o texto continua nos dizendo, tencionando apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mas o verso seguinte nos diz, verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então havia certa distribuição desses 16 homens. E é interessante que ficava um do lado dele, outro do outro lado, preso a Pedro. Amarrado o pé de Pedro ao pé de um e o outro pé de Pedro a outro homem. É assim que ele estava ali, acorrentado. Perceba, então, a forma que esses homens estavam tentando assegurar-se que Pedro não fugiria ali da prisão de segurança máxima que eles tentaram providenciar. Mas percebam, irmãos, que o que nós veremos aqui é que, ainda que esses homens tenham tentado fazer tudo o que estavam fazendo e o fizeram, havia uma arma que estava sendo utilizada pela Igreja de Cristo, que era muito, ou não era, que é muito mais poderosa do que qualquer intenção, do que qualquer meio, do que qualquer arma forjada pelos homens. Enquanto o próprio Herodes estava imaginando estar sendo bem sucedido ali, em subjugando Pedro,
tentando subjugar a igreja de Cristo, o povo de Deus estava clamando. O texto nos diz, verso 5, mas havia oração incessante, havia oração fervorosa a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja de Cristo, naqueles primeiros dias nascentes da igreja de Cristo, estava reunida comunitariamente para rogar ao Senhor em favor do seu servo. E perceba que eles estavam realmente reunidos, não é? Com um grupo outro de pessoas, porque mais à frente nós veremos que realmente eles estavam ali orando. Eles estavam orando ali na casa de Maria, mãe de João Marcos. Estavam todos congregados ali, rogando a Deus. Então perceba, irmãos, a ferramenta que a igreja tem. É a ferramenta que a igreja vai usar, não somente nos momentos de tranquilidade, mas é algo que a igreja do Senhor vai usar nos momentos em que estivermos passando por grandes problemas e que se revela para nós como algo que nós nunca jamais conseguiremos resolver. Há aqui uma impossibilidade deles. E eles não poderiam, como servos de Cristo, se utilizar da força do seu próprio braço. Eles não poderiam se voltar contra os magistrados ali. Eles não conseguiriam se levantar. Eles seriam certamente destruídos. Mas eles podem apelar àquele que é muito mais poderoso do que Herodes e todo o seu exército. Ele pode clamar, a igreja pode clamar. E veja, irmãos, isso nos ensina algo precioso. Mais uma vez, isso nos ensina que a igreja de Cristo, naqueles dias, essa igreja nascente, ela entendia que precisava de Deus e que dependia de Deus. E algo, então, que nós precisamos entender. Eles clamam ao Senhor. Perceba que a oração, ela é dirigida a Deus. Eles não vão rogar a outras coisas ao seu redor. Eles não vão caminhar para se utilizar do apoio de alguém poderoso que poderia, de alguma forma, ajudá-los a se voltar contra Herodes. Não. Eles olham primeiramente para o Senhor. E eles então vão apresentar a sua oração a Deus. E é exatamente, irmãos, a Deus que nós somos chamados a orar, em toda e em qualquer circunstância, como nos ensina a nossa fé. Quando nós olhamos para o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 179, nos ensinará o seguinte. Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 179, nos ensina assim: devemos orar somente a Deus? Sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, é o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso. A oração, que é uma parte especial do culto, deve ser dirigida por todos a Ele só e a nenhum outro. Então perceba, irmãos, que o que nós entendemos realmente é que somente a Deus podemos clamar. É Ele quem escuta a nossa oração, é Ele que tem poder para agir em favor de nós e somente a Ele. Não como muitos na sua loucura que clamam aos santos na igreja papista. Há muitos que na sua loucura clamam a Maria, imaginando que ela tem poder para livrar o homem do sofrimento, da oposição, da perseguição, da doença e de coisas tais. Não, irmãos. Nós entendemos que é somente ao Senhor Deus. E que devemos, irmãos, orar ao Senhor incessantemente, como eles fizeram aqui, orando ao Senhor Deus em nome de Cristo, no poder do Espírito, de modo incansável. Certamente estavam há dias ali, orando, rogando, suplicando ao Senhor Deus, na expectativa de que o Senhor Deus escutasse as suas orações.
Orações que não eram somente incessantes, mas eram orações fervorosas de pessoas que criam no Deus a quem eles oravam. E nós precisamos, irmãos, compreender esta realidade. E precisamos aprender a orar deste modo. Não apenas em privado, que é um dever nosso. Orarmos particularmente em privado pela Igreja de Cristo, pelos nossos irmãos, como nós vimos aqui, né? Por quem devemos orar por toda a Igreja de Cristo na terra, pelos magistrados e outras autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos, e pelos homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer. Nós devemos orar, assim, por estas pessoas, pelo reino do Senhor, como diz a próxima pergunta, pelo que devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem e o de outrem. Como eles estavam interessados aqui, eles não estavam interessados no próprio bem deles, eles estavam interessados em Pedro e na libertação de Pedro, porque estava envolvido também a Pedro a causa do Evangelho. Um servo muito útil na casa do Senhor, como certamente o fora o próprio Tiago. Mas, irmãos, você deve orar particularmente, mas perceba aqui, trata-se de uma oração comunitária. Isso nos chama, irmãos, a um dever. A importância de rogarmos ao nosso Deus comunitariamente. E é isso que nós fazemos, irmãos, domingo após domingo, pela manhã e noite. Talvez alguém até se questione, por que tantas orações? Porque é um dever nosso. E ao mesmo tempo um privilégio. Orações de ações de graças, orações de súplicas em favor do reino, em favor do povo do Senhor, em favor da igreja de Cristo, rogando por avivamento, na dependência do nosso Deus. É um dever nosso. Eu oro e nós, todos vocês são ativos neste processo. Eu oro e todos vocês são ativos, estão ouvindo a oração e devem, inclusive, confirmar com um amém. As orações que são feitas publicamente, todos nós, em uma só voz, concordando com a oração que é feita ao nosso Deus comunitariamente. Mas não somente aqui, irmãos, devemos rogar, e todas as igrejas de Cristo o devem fazer. Mas também, quando nós nos reunimos naquilo que nós chamamos de reunião de oração. Quando o povo do Senhor separa no meio da semana um tempo, como que um oásis, para se assentar junto a outros irmãos, para rogar ao Senhor, dedicando um tempo maior à oração. Mas muitas vezes nós negligenciamos isto. Consideramos como algo cansado, uma canseira, é chato. Já vou no domingo de manhã, já vou no domingo à noite e durante a semana também. Meus irmãos, é necessário como nós devemos dar valor ao tempo dedicado à oração. E nós veremos como o Senhor Deus faz coisas grandiosas em resposta à oração do povo. Se nós acreditássemos, irmãos, mais nisto, nós oraríamos mais. Se nós acreditássemos de fato que o Senhor Deus pode fazer coisas grandiosas, nós oraríamos mais. Aproveitaríamos todas as ocasiões oportunas para isto. Nos esforçaríamos para isto, porque trata-se de algo que é realmente especial, fundamental para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estavam lá, irmãos, rogando a Deus incessantemente a igreja do Senhor em favor de Pedro. E então, irmãos, o que acontece? A palavra então nos ensina que o Senhor, ele ouviu, mas não somente ouviu, mas atendeu a oração da igreja. O versículo 6 nos diz: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, veja só, era o momento em que ele seria morto, Pedro
dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, verso 7, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes mais, põe a capa e segue-me. Meus irmãos, é impressionante esse versículo 6. Porque o versículo 6 nos diz que aquele era o dia da morte de Pedro. Ele seria executado, ele teria sua cabeça arrancada. Mas o que Pedro fazia, irmãos? Pedro dormia. Não, é realmente algo muito interessante, é algo realmente impressionante nós contemplarmos um homem que está a poucas horas de perder a sua própria vida, encurralado por tantos homens num cárcere difícil, mas ainda assim ali dormindo. E não pensemos, irmãos, que trata-se aqui de alguém que está agindo com indiferença, não. Eu não estou me importando com o que está acontecendo ao meu redor. Não era essa a ideia. O que é entendido, irmãos, por todos os comentaristas que atentam para esse texto, é que Pedro, ele age assim porque ele confiava no Senhor. Ele confiava no seu Deus. Ele confiava na soberania do Senhor sobre tudo, inclusive sobre a sua vida em particular. E isso o permitia ficar em paz e dormir, mesmo em meio a tanta coisa ruim acontecendo ao seu redor e com ele. Semelhante, irmãos, ao próprio Davi. Quando nós olhamos para o Salmo, quando ele, mesmo em meio à perseguição, ele vai dizer que se deita e logo pega no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele conseguia dormir, porque ele conseguia descansar nos cuidados paternais do seu Deus, e poderia estar certo de que ainda que perdesse a sua vida, o Senhor estava com ele. E que ele não precisava, então, ser tomado por temor demasiado, angústia ou até mesmo ansiedade, perdendo o seu sono, não. Ele poderia dormir, irmãos. E isso não é algo extraordinário, irmãos. É algo que nós podemos experimentar também. Mas isso é fruto de alguém que tem um coração voltado para o seu Deus, para alguém que tem os seus olhos fixos em Cristo. Os olhos dele estavam fixos no seu Senhor e nada então abalava este homem neste momento. E é isso, irmãos, que nós precisamos aprender. Como nós precisamos, irmãos, aprender a confiar no nosso Senhor. Como nós precisamos, irmãos, aprender a descansarmos no nosso Deus. Lembrarmos-nos, irmãos, que o nosso Deus é soberano. Não deve ser algo para nós que deve ficar apenas no nosso discurso. Não é algo que nós devemos entender como a verdade que não tem nenhuma relação com a nossa vida prática. Não podemos conceber a ideia de que Deus ele decreta todas as coisas e é soberano sobre tudo, como algo distante de nós. Não, irmãos. Nós olhamos para nossos padrões confessionais e vemos, não é? O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Os decretos de Deus sobre tudo, a sua soberania. Olhamos para a providência e o padrão doutrinário, no breve catecismo nos ensina quais são as obras da providência de Deus. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. E nós cremos nisto, é a verdade que nós subscrevemos. Mas parece que isso não tem nenhuma relação com a prática. Porque quando algo acontece em nossa vida, nós ficamos tomados por um medo absurdo. E ao invés de corrermos para o Senhor, como a igreja fez, suplicando a Ele, nós somos tomados por ansiedade.
Ao invés de olharmos para Cristo, sabendo que Ele tem cuidado da nossa vida nos mínimos detalhes e que nós podemos nos lançar sobre Ele com plena confiança e segurança, ao invés disto, nós nos afastamos desta verdade, deste pensamento, e então não experimentamos essa realidade em nosso coração. E não conseguimos descansar quando o menor problema surge em nossa vida. Não conseguimos ficar em paz, ficamos ansiosos quando o menor pensamento temos acerca da morte. A doença vem, uma enfermidade simples, então ficamos demasiadamente angustiados. Ficamos perturbados, a ansiedade bate. Irmãos, Pedro estava para ser morto de fato. A sua cabeça estava para ser arrancada dentro de poucas horas. Mas ele descansa no seu Senhor. Corramos, irmãos, para Cristo. Tentemos encharcar a nossa mente e o nosso coração com as palavras de Cristo. Supliquemos a Ele. São esses meios, irmãos, que o Senhor Deus nos dá para que a nossa mente e o nosso coração sejam preenchidos por Cristo de tal modo que o momento da perturbação, angústia, aflição, perseguição, enfermidade, o que quer que seja, Isso nos fará ficarmos em paz, porque estamos sob os cuidados de um Deus e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós de um modo singular, todo especial, coisa que homem algum neste mundo que não conhece a Cristo pode desfrutar. Confie no seu Deus. Ele é todo digno de confiança. E não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos do seu cuidado paternal. Pedro dormia. Pedro descansava ali, semelhantemente ao seu Senhor, Cristo, que em meio à tempestade, enquanto seus discípulos estavam ali angustiados, o Senhor descansava, confiando então no Senhor. Cristo confiava no Senhor, no seu Pai, no governo soberano do próprio Deus. Mas veja, irmãos, o texto nos diz, no verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Perceba, irmãos, é até engraçado essa ocasião aqui, porque o texto nos diz que um anjo, então, ele surge. É um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, enviado pelo próprio Deus, como nós veremos mais à frente. E ele chega, então, naquele cárcere e tudo fica iluminado na prisão. Pedro nem percebe. E parece-nos que aqueles homens que lá estavam também não deram conta. Foi necessário, então, que o anjo tocasse o lado de Pedro, para que Pedro despertasse. Imagina o sono desse homem, ele estava dormindo, valendo, feito você muitas vezes, quando está num sono pesado, chega saculejando você e você não acorda. Não é? De manhã a criança, para levantar às vezes, o pai balança, catuca, ele está lá dormindo num sono pesadíssimo. Era exatamente assim a condição do próprio Pedro neste momento. Mas o anjo então o toca e o desperta para que ele então possa sair daquele cárcere. Levanta-te depressa, diz o anjo. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. Então ele deveria se cingir, ele deveria pegar então ali a sua roupa, eles usavam uma espécie de vestido, não é? E para que ele pudesse então andar mais rápido, provavelmente ele levantou um pouco aquela roupa, se cingiu, se amarrou com um cinto para que ele pudesse se deslocar melhor e ele vai então sair junto ao anjo. Cinge-te, calça sandálias, orientações práticas, né, do anjo. É aquilo que o próprio Pedro poderia fazer e o anjo não precisaria fazer por ele. Olha, cinge-te, calça sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então era exatamente isso que ele deveria fazer. O anjo, então, o livrou ali daquela condição. E é interessante, como disse um puritano chamado Thomas Watson, ele vai dizer, olha, o anjo, ele
tocou, ele chamou a Pedro ali no cárcere, mas foram as orações do povo do Senhor que chamaram o anjo a que fossem então ao encontro de Pedro. Não é que eles clamaram ao anjo, mas eles clamaram ao Senhor. E o Senhor Deus providenciou o anjo como instrumento dele para arrebatar, para arrancar Pedro ali daquele cárcere. Então, irmãos, o texto continua dizendo no verso 9, então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então, Pedro, ele ainda não estava conseguindo entender aquilo, não é? Ele teve uma visão anteriormente daquele lençol e ele imaginou ali, provavelmente trata-se de uma visão. Será que é um sonho? Isso que eu estou experimentando aqui, ele não conseguia entender aquilo ali que estava acontecendo, não sabia discernir se era algo real. O verso 10 então nos diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, é interessante porque havia toda aquela escolta, né, de pessoas, mas eles conseguiram passar por todos os caminhos, pelos corredores, pelos portões, sem serem percebidos. E de modo impressionante, um portão ele se abre automaticamente. Para nós parece algo muito comum, não é? Que besteira é essa? O portão abriu automaticamente, eu vou ali no shopping, entro, o portão abre, eu saio e entro quantas vezes eu quiser, e isso acontece. Mas naquele contexto, irmãos, não existia isso. Foi um milagre do Senhor. Foi um ato extraordinário. Considere todo este processo da fuga de Pedro como um ato milagroso de Deus em resposta à oração do seu povo. E veja que Pedro, ele vai cair, irmãos, em si. Ele vai cair em si. E ele vai perceber o que realmente estava acontecendo, nos diz o versículo de número 11. Depois do anjo ter se apartado dele, o verso 11 nos diz, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Oravam ainda por ele, irmãos. Perceba aqui, ele certamente estava consciente de que a igreja rogava por ele. Mas o que é que a quem ele vai atribuir aquilo que foi feito? Ele não vai atribuir às pessoas o que foi feito. Ele não vai atribuir absolutamente nada a ninguém humano o que aconteceu. Ele vai simplesmente caindo em si, reconhecendo o que estava acontecendo, que era algo real, de fato, aquilo que ele estava experimentando. Ele vai dizer que o Senhor foi quem verdadeiramente enviou o anjo e o livrou da mão de Herodes. E também de toda a expectativa dos judeus que queriam a morte do próprio Pedro. O Senhor frustrou os planos de Herodes, o Senhor frustrou os planos dos judeus, o Senhor o livrou. Perceba que ele vai atribuir a Deus. Ele sabe que é o Senhor Deus quem cuida dele, ele sabe que é o Senhor quem liberta o encarcerado. E é interessante porque ele vai falar sobre que o Senhor o livrou, ou que o Senhor o resgatou. É como se aquilo que Pedro experimentou ali fosse um pequeno êxodo. Não é? Quando nós olhamos para o êxodo, é o Senhor resgatando e livrando o seu povo das mãos do seu inimigo. Estava ali Pedro experimentando então a libertação de Deus das mãos do seu inimigo. Ele fora resgatado pelo próprio Senhor. E há então um reconhecimento claro, está muito claro para ele na sua mente, no seu coração, que o próprio Senhor Deus fez isto para a vergonha e humilhação dos seus inimigos e para o bem e prosperidade da Igreja de Cristo. Percebamos então aqui, irmãos,
como isto é importante e como nós precisamos entender o seguinte. Nós precisamos entender, como nós já vimos, que nós oramos ao Senhor e que isso é um dever nosso, ao mesmo tempo um privilégio. Mas nós devemos entender também que o Senhor, Ele escuta as nossas orações, mas nem sempre Ele atende às nossas orações. Veja, eles certamente rogavam por Tiago também, mas Tiago foi morto. Permaneceram incessantes na oração, Pedro foi resgatado. Certamente o Senhor ouviu as orações deles por Tiago, mas não atendeu. O Senhor escuta sempre a oração do seu povo, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é atender. O Senhor pode escutar a sua oração e Ele pode responder com um não. E isso é resposta de oração. Nós geralmente imaginamos que a resposta de oração é somente aquilo que é positivo, pelo qual nós pedimos, mas não. Um não de Deus, um negar, um não fazer aquilo que pedimos é a resposta de Deus. Ele está fazendo valer a sua vontade e não a nossa. Mas por que então o Senhor livrou a Pedro e não Tiago? É porque ele amava mais a Pedro que Tiago? Certamente não, irmãos. O Senhor não amava mais a Pedro que Tiago. O Senhor amava os dois de igual modo. Mas a um concedeu a graça de ser liberto do pecado e a graça de encontrar a Cristo de uma vez para sempre. E ao outro a graça de ser liberto dali do cárcere para continuar servindo ao Senhor. A nenhum deles necessariamente expressou alguma forma de amor maior. Nós poderíamos, na verdade, até ser inclinados a dizer que se a alguém ele revelou uma expressão maior de amor, mas isso não aconteceu, mas se fôssemos atribuir, foi a Tiago. Como nós sabemos, e nossa fé mesmo nos ensina, que a morte dos crentes é uma demonstração do amor de Deus pelo seu povo. Quando Ele nos tira da aflição, da dor, do sofrimento, da perseguição, da doença neste mundo, é uma demonstração do amor do Senhor. O Senhor não amava nenhum mais nem menos, mas o Senhor intentou determinar que Tiago fosse morto para a glória do seu nome e que Pedro fosse liberto para a glória do seu nome e também o avanço do seu próprio reino. Nós percebemos, irmãos, que a morte de muitos, inclusive, nós nunca podemos conceber que trata-se de falta de amor. Nós olhamos, por exemplo, como já mencionei em outra ocasião aqui, para o caso de Lázaro. Leia lá depois, João capítulo 11. Lázaro era amado por Cristo. Lázaro amava, o Senhor Jesus Cristo amava Lázaro, Marta e Maria. Ele estava doente, Cristo não o curou. Não atendeu o clamor imediato daquelas mulheres, mas o texto diz que ele o amava. Lázaro morreu. A morte, a enfermidade, os problemas que experimentamos nesta vida, quando não somos libertos deles, não significa que o Senhor Deus não nos ama. Ele nos ama em todas as circunstâncias. E mesmo que enfrentemos as piores coisas neste mundo, até mesmo a morte, nós podemos entender: o Senhor me ama, eu sou do Senhor e Ele é meu na vida ou na morte. E essa concepção, a compreensão que nós precisamos ter acerca da nossa vida. E aqui estava então a resposta do Senhor. O Senhor, Ele respondeu. O Senhor, Ele libertou Pedro do cárcere. E aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor Deus, Ele pode não atender muitas vezes nossas orações, mas há tantas vezes que Ele atende. Pelo que você tem orado. Quantas vezes você já orou por tantas coisas e você já contemplou a graça de Deus em responder a sua oração, fazendo aquilo que você pedia? Certamente você, se eu me assentar junto a você e perguntar quantas vezes você rogou por algo, e o Senhor te deu. Você certamente poderia me dizer: olha, pastor, eu roguei por isso, o Senhor foi gracioso comigo, me respondeu positivamente. Olha, pastor, eu roguei por fulano de tal, eu roguei por algo específico na minha vida e o Senhor Deus, Ele ouviu a minha oração e me atendeu. São muitas, irmãos, muitas das vezes que o Senhor Deus escuta o clamor do seu povo e faz coisas
extraordinárias. Ele faz aquilo que nós imaginamos que nada pode fazer. Ele tirou Pedro do cárcere de um modo extraordinário. Ele, em resposta à nossa oração, pode curar os nossos irmãos em Cristo que sofrem com as doenças mais difíceis, como o câncer, por exemplo. O Senhor Deus, Ele pode curar alguém por quem nós oramos que está com câncer. Você crê nisto? Você crê nesta verdade? Você suplica por alguém que passa por isso? Nós temos orado por nossa irmã aqui, Fanny. Você crê que o Senhor, Ele pode curar Fanny? Nós devemos crer nesta realidade. Porque o Deus, de fato, que escuta a nossa oração é poderoso e Ele pode, se Ele quiser, curar. Assim como curou a tantos, por quem nós já oramos e vimos resposta de oração aqui. Homens, mulheres que estavam doentes, com doenças que poderiam levá-los à morte, mas o Senhor respondeu ao nosso clamor. Mas também sabemos de pessoas por quem nós oramos, que o Senhor então levou para junto dele. Louvado seja o Senhor, na vida ou na morte, mas o Senhor Deus, Ele pode ouvir as nossas orações, mesmo que nossas orações sejam orações fracas. Orações misturadas com certa incredulidade. Porque, irmãos, é exatamente isso que acontece aqui, inclusive. Quando nós olhamos para o texto, nós veremos o seguinte, que a congregação do Senhor estava ali orando, verso 12, não é? Na casa de Maria, mãe de João. Foi para lá exatamente que o próprio Pedro, ele corre. Ele sabe que aquelas pessoas se reuniam ali. E essa mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, ela era uma mulher de posses. E a igreja se reunia ali. Ela tinha uma casa certamente imensa. E ela reunia as pessoas na sua própria casa para os cultos ao Senhor, momentos de devoção a Deus. Pedro vai até lá. E então o verso 13 nos diz: quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Então havia uma moça ali que trabalhava então na casa de Maria, escuta então o portão batendo, escuta então alguém chamando e vai. E o verso 14 então nos diz, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ela reconhece a voz de Pedro. Opa, é Pedro. E ela é tomada, irmãos, por uma alegria tão grande que ela corre e deixa Pedro lá fora. Pedro lá chamando e ela entra. Peraí, por que não abriu a porta? Eu imagino que você já passou por isso, né? A criança está lá dentro de casa, alguém chega, que você está na maior expectativa, esperando alguém chegar. A pessoa chega e você corre para avisar a seus pais e a pessoa lá fora esperando. Mas peraí, o que foi que aconteceu? Por que não abriu a porta para que eu entrasse? Exatamente isto, né? Ela exulta de alegria porque ela certamente, junto ao povo que orava, estava na expectativa de que o Senhor ouvisse a oração. Ela escuta então e não tem como ela não exultar de alegria. E corre então para avisar as outras pessoas naquele contexto. Mas a sua expectativa não era a mesma expectativa, nos parece, daquelas outras pessoas. Eles não vão entender muito bem o que ela está dizendo. E veja então o que o texto nos diz. O texto nos diz, no verso 15, eles lhe disseram, estás louca? Estás sem juízo? Que conversa é essa que Pedro, ele está aí no portão? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Ela insiste, não, ele está aí sim. Não, mas você tá viajando, minha filha. Não, ele está aí sim na porta. É Pedro, eu ouvi a sua voz. E então eles vão dizer, é provavelmente o seu anjo. Por que razão eles falam isso? Eles falam isso porque na cultura judaica daqueles dias, eles concebiam a ideia de que cada pessoa tinha o seu próprio anjo da guarda. Já ouviu isso? O seu próprio anjo da guarda. Cada pessoa tinha o seu próprio anjo. E esse anjo, ele muitas vezes se materializava num humano
semelhante à pessoa de quem ele era o anjo. Inclusive com a voz de alguém semelhante a ele. Então eles pensaram, deve ser o anjo dele. A concepção judaica, irmãos, acreditamos que provavelmente não é deste modo. Acreditamos que os anjos do Senhor agem em favor do povo do Senhor, anjos que são servos do próprio Deus, mas não que temos cada um em particular um anjo da guarda, mas isso é o que eles imaginavam ali no seu próprio contexto. Deve ser, então, o seu anjo. Verso 16, entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Finalmente chegaram e contemplam o rosto de Pedro. Eles têm que ver para crer, feito Tomé. E agora eu tenho que contemplar de fato. E quando contemplam aquilo, eles ficam impressionados. Eles ficaram atônitos, admirados. Como é que isso aconteceu? Como é que Pedro pode estar aqui batendo na nossa porta neste momento? É a admiração deles. Pedro, verso 17, ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que se calassem, ele diz, olha, parem com esse alvoroço aí. Certamente para que não fossem, de repente, descobertos, não é? Pelos homens que poderiam tentar fisgá-los mais uma vez. Fazendo sinal com as mãos para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Ele diz, olha, aquietem. E ele vai dizer, olha o que o Senhor fez por mim. E ele vai descrever todo o evento, certamente, daquilo que o anjo, não é? Ou o próprio Senhor, através do anjo, fizera por ele. E ele vai dizer, olha, diz isso a Tiago. Talvez você se pergunte, como assim, Tiago? Mas Tiago não foi morto? Ele está falando para fazer uma chamada com Tiago nos céus para falar sobre alguma coisa? E a ideia é, não, irmãos. Não é consultar uma cartomante para tentar falar com o próprio Tiago, não é nada dessa natureza. Ele está se referindo aqui ao outro Tiago, o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós veremos mais à frente em Atos, capítulo de número 15. Ele vai dizer, olha, vai e anuncia a Tiago e aos demais irmãos. E então, saindo, se retirou, nos diz o texto, se retirou para outro lugar. Mas perceba, irmãos, o que é que nós podemos identificar aqui no modo que essas pessoas respondem à resposta de oração deles? Parece-nos que eles não estavam tão certos de que isso haveria de acontecer. Parece que eles não estavam assim tão confiantes. Parece que a oração deles era uma oração mesclada com algum tipo de incredulidade, de falta de confiança de que o Senhor haveria de fazer isso, a ponto deles ficarem tão admirados com tamanha graça. Mas o que nos assombra mais do que isso, irmãos, é o fato do Senhor ouvir orações desta natureza. Porque é exatamente assim que são as nossas orações em geral, não é? Nossas orações em geral, irmãos, são tão mescladas com incredulidade. Nossas orações em geral são tão mescladas com a falta de confiança absoluta, plena no Senhor, com a falta de confiança absoluta, plena no poder do Senhor. Mas quantas vezes o Senhor respondeu às nossas orações assim tão falhas? Isso só demonstra, irmãos, a graça de Deus em ouvir as nossas orações. Mesmo orações assim, como a minha e a tua. Precisamos orar com mais fé, irmãos, crendo inabalavelmente que o Senhor pode fazer. Mas ainda as nossas orações fracas, de um povo fraco, o Senhor escuta. Orações que são feitas a Deus em nome de Cristo, por coisas lícitas, em conformidade com a sua palavra e com o auxílio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Senhor, Deus, escuta o que você pede. Por essa razão, irmão, apesar das suas orações tão fracas, continue rogando ao Senhor Deus, que é todo-poderoso e que escuta a sua oração, pelo que você tem orado. Ser algo lícito, em conformidade com a palavra do teu Deus, que envolve o reino do Senhor, a prosperidade do seu povo, a salvação dos perdidos, o bem dos nossos irmãos em Cristo. Persista
em oração, oração incessante e fervorosa ao teu Deus. Ele escuta a tua oração, assim como escutou a oração destas pessoas. E então, irmãos, aquele homem ele fora humilhado, a quem eu me refiro, Herodes e os demais judeus inimigos da Igreja de Cristo. Eles são humilhados. E a humilhação para Herodes vai conduzi-lo a tomar uma iniciativa, vai conduzi-lo a tomar um caminho. O verso 18 nos diz: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Então, amanheceu, eles contemplam, cadê? Pedro não está aqui. Ficam então num alvoroço grande entre eles, sem conseguir entender o que foi que aconteceu. Como é que isso então aconteceu? Nem nós conseguimos explicar isso. Verso 19 então diz: Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. O que aconteceu aqui? O que acontece, irmãos, é o seguinte: havia uma lei que está relacionada ao que é chamado a lei justiniana ou justiniano, que dizia basicamente o seguinte, que uma lei romana, aqueles que estavam ali guardando o cárcere, caso alguém escapasse do cárcere, dependendo da pena daquela pessoa, aquele que vacilou e deixou a pessoa fugir, pagará com a mesma pena. Então, se a pessoa estivesse para receber 40 chibatadas menos uma, se ele deixou ele fugir e ninguém conseguiu pegar, aqueles que vacilaram e deixaram fugir, levarão então aquela penalidade. Mas qual era a penalidade para Pedro? Era perder a sua própria vida. Quando o texto então nos diz que eles foram justiçados, é que eles foram mortos. Isto foi o pagamento que eles receberam por não guardarem devidamente o cárcere, e não tinha como. Foi o Senhor Deus que fez algo extraordinário. E Herodes, irmãos, tão humilhado, nos diz o texto, que descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Nós veremos mais à frente qual é o desfecho de tudo isso. Qual o desfecho de Deus prevalecendo aqui, neste contexto agora, sobre os seus inimigos. Eles são humilhados e isto mostra a vitória do Senhor sobre aqueles que fizeram oposição a Ele. E nós veremos qual será o fim dele, do próprio Herodes, um fim trágico, porque estava fazendo algo inapropriado. E o Senhor então se volta com juízo sobre ele. Semelhantemente ao que é narrado, é interessante, não é da mesma forma, mas quando eu estava lendo sobre a história de Guido Debré, alguém que foi um testemunho ocular, parece, e escreveu algo então. E é dito que na ocasião em que ele estava sendo conduzido à morte, algum tipo de alvoroço estranho começou a acontecer. E aqueles que estavam envolvidos com a sua morte começaram a atirar de um lado para outro, uma confusão imensa, que acabaram morrendo ali pessoas que estavam associadas àqueles que estavam para tirar a vida de Guido Debré, inclusive papistas e outros. E o entendimento é que o Senhor causou um alvoroço e uma confusão, trazendo uma espécie de juízo temporal sobre aquelas pessoas que estavam se voltando contra um servo da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, de alguma forma, mostrando que Ele é o Senhor sobre os homens e que Ele pune os homens quando eles estão mergulhados nos seus próprios pecados e se voltam contra o Senhor, contra Cristo e contra o seu próprio povo. Aqui, irmãos, então contemplamos o modo todo gracioso que o nosso Senhor Deus, Ele cuida do seu povo em resposta também à oração da sua igreja. E encorajo então, irmãos, vocês a seguirem firmes, confiando em Deus, confiando no Senhor Deus que escuta as nossas orações, certos de que Ele
segundo a sua vontade, pode fazer absolutamente todas as coisas, inclusive aquilo que nós imaginamos que não há a menor possibilidade de ser resolvido. Mas para o nosso Deus, não há nada que seja demasiadamente difícil. Para o nosso Senhor, não há impossíveis. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor, e pela graça de ouvirmos a exposição da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos teus que creem verdadeiramente em ti e que clamam, que suplicam ao Senhor em meio aos dias bons e dias maus. Ajuda-nos, Pai, a orarmos com fé, tendo nossos olhos fitos no Senhor, a perseverarmos em oração. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, a descansarmos no Teu cuidado paternal, mesmo em meio aos dias maus sobre nossas vidas. Ó Senhor, sê conosco, somos tão fracos, dependemos de Ti. Ensina-nos, Pai, inclusive a dependermos de Ti. E a vida de oração é uma demonstração disso, Pai, ensina-nos a orar. Sê conosco, Pai, sê com o Teu povo. Abençoa-nos, Pai. Deste modo é o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.